Demorou, mas enfim saiu o capítulo 7 do mangá Shoujo X, trazendo mais páginas, trazendo mais superpoderes, mais transformação, mais um personagem badass e muito mais coisas. E eu vou trazer tudo isso pra vocês aqui agora nessa review completinha, então já vai dando aquele like massa aí, se inscreve se você ainda não é inscrito, a gente tá perto de 1K e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E agora, vamos aí curtir essa review? Uma coisa muito interessante que me chamou logo a atenção ali no começo do capítulo é o fato de o Tokio sempre ter visto Azuma como alguém superior, né? A gente vê algumas cenas ali nas páginas onde ele está sempre olhando para Azuma de baixo, Azuma tá lá do alto, ou seja, é aquela metáfora, aquela associação à ave que está sempre vendo as coisas ali de lá de cima, né? No caso o urubu, que é o animal que é responsável pelo poder do Shojin dele. O Tokio, ele sempre admirou muito o Azuma, ele sempre quis ser como o Azuma, aquele personagem forte, aquele cara que tá sempre pronto para salvar o dia, mas dessa vez ele quer ser um personagem que salva o dia por conta própria, sem depender de ninguém e com os superpoderes que ele adquiriu. Depois dessa sequência de páginas, de cenas aí que a gente vê o Tokio sofrendo ali a transformação e também tendo esses pensamentos a respeito do Azuma, a gente vê, enfim, o modo bestial completo dele. Assim, eu tenho que comentar, eu esperava mais, certo? O design é até interessante, está realmente associado ao urubu, mas eu esperava uma aparência assim, um design um pouco mais voltado para o próprio animal em si, ou seja, no caso da Nari, a gente vê que o modo bestial completo dela, ela se transforma em uma serpente, cara. É uma serpente gigante, tem aquele detalhe lá das serpentes pequenininhas que ficam nas costas, que parece até que é um cabelo, mas no caso do Tokio, o que predominou realmente foi a forma humana dele, e o que mudou bastante foi a cabeça, né? Não tem nenhuma aparência de ser humano ali na parte da cabeça, mas o resto do corpo, ele no caso tem as garras ali nas mãos, mas não vi tantas mudanças assim. Mesmo assim o design ficou interessante, só que eu tenho cá minhas desconfianças que eu acho que ele ainda vai passar por mais alguma transformação aí, viu? Eu acho que esse poder ainda tem mais para evoluir. Agora, na sequência seguinte, 3 coisas que ficam bem claras ali. Primeiro, ele tá com super força, ele consegue aplicar um belo de um chute ali na Nari. Ele tá muito leve, ele tá quase voando, na verdade. E a outra coisa é que ele ainda não tem o controle total dos poderes dele. Então você vê que, mesmo no modo bestial total, o cara ainda tem que se acostumar aos poderes, aprender a usar, e ele provavelmente ainda nem sabe do que realmente é capaz. Então, ele ainda vai ter que passar por alguns treinamentos aí, porque na sequência seguinte, né, quando ele tá todo empolgado lá, que ele vai dar um socão ali na Nari, não dá certo não, cara. A única coisa que ele consegue é quebrar o braço dele, aí ele cai lá, já fica em desespero. E no final das contas a gente percebe que não mudou muita coisa, né? Não adiantou muito o Tokio ter se transformado, foi bem legal ver essa transformação, mas ele ainda tem muito que aprender, ele não tem muita experiência de batalha, e a Nari, ela aparenta ser uma personagem bem experiente de batalha. É uma personagem que eu tô até gostando mais, ela é bem casca-grossa, né? Porque já tá rolando essa luta aí alguns capítulos, e o Tokio e a Ellie, eles estão se esforçando bastante, mas pelo fato de eles não saberem controlar ainda o poder deles e não ter tanta experiência de luta, então não tá dando pra fazer muita coisa não, praticamente nada, né? A Nari tá bem superior e na sequência seguinte a gente já vê até o Tokio desesperado ali, ele até já pensa em fugir, mudança total de planos. Mas a Ellie, ela é teimosa, cara, ela é bem insistente, ela é muito determinada, ela acha que ela pode ganhar, ela ainda tenta usar o poder dela de novo e tal. Só que não adianta não, como depois a gente vê eles comentando lá, a Nari, ela tem uma carapaça muito grossa, muito dura, a escama da serpente. Se a gente levar em consideração que essa capacidade ela tá maximizada em várias vezes, é uma serpente muito grande, então não dá pra acertar ela por fora. Aí nesse meio tempo que eles estão fugindo, que eles estão tentando desenvolver um plano, o Tokio tem a ideia de, vamos dizer assim, torrar a Nari por dentro, ou seja, ele vai usar a super força dele para poder manter a boca dela aberta, né? E aí a Ellie chegar lá com o super poder dela e tentar queimar ela por dentro. Mas não é uma coisa que dá certo não, porque quando a gente tá vendo ali o Tokio usando a super força dele para manter a boca da Nari aberta, infelizmente o poder dele acaba, cara, sem esperar nem nada. Ele volta a ter aquela aparência de humano que ele tanto estava querendo, mas que veio na pior hora possível, né? Ele já tá ali para ser mastigado, que ele já tá lá no desespero total, insistindo lá para poder ele usar o poder dela, e ele também tá muito desesperada, ela tá fazendo uma força enorme para ver se o poder consegue sair, só que não funciona, e quem acaba salvando eles dois é uma personagem nova que de cara já acho que tá no top 3 ali de personagens mais badass, de personagens mais apelões ali do mangá, porque, velho, que habilidade é aquela, velho? Assim, falando em habilidade, aproveitando aqui, o Ishida Sueli tá sendo muito feliz em desenvolver as habilidades dos personagens, porque são coisas assim que
não são comuns, não é simplesmente coisa de magia, não é soltar fogo, não é simplesmente usar super velocidade. E essa personagem, ela parece que é do tipo conjuradora, se é que eu posso dizer assim, porque ela antes de desferir os golpes, né, ela profere algumas palavras, a gente vê que tem um símbolo ali no pulso dela. E com certeza ela tem outros modos de batalha com essas lâminas para poder usar de várias formas possíveis. E essa forma foi para com certeza dar um hit kill ali na Nari, velho, que já chegou rasgando ali a cabeça dela. A espada atravessou o olho, a Nari já caiu lá destransformada. A gente não sabe que personagem é essa, mas já ficou bem claro que ela é uma Choujin e ela é uma Choujin do lado do bem, daquela galera lá que protege as pessoas. E o design dela também é muito interessante, então a gente pode esperar muito dela. Já fiquei até imaginando que seria bem legal se tivesse até uma luta dela com aquele cara lá da máscara, né? Que a gente já deu pra ter uma ideia do poder dele, que ele meio que ele transforma as mãos dele ali em lâmina, e aí parece que ele pode cortar qualquer coisa, então seria uma luta muito boa, porque a habilidade dos dois está muito associada a essa questão de lâmina, essa questão de corte, de espadas. Depois que a Nari é derrotada, a gente vê ela lá no chão e já tá toda ensanguentada, tá sofrendo pra caramba, e a gente vê essa personagem nova, essa Choujin nova aí, onde ela já conhece a Nari, na verdade, ela falou o nome da Nari ali, e ela meio que tá falando algumas informações bem interessantes ali, ou seja, um Choujin não registrado, né, aquela questão de sair usando os poderes livremente, então não pode isso, é uma lei, então existe a proibição, ou seja, o Choujin, ele não pode simplesmente utilizar os poderes dele, a não ser que ele tenha algum tipo de registro, ou que ele trabalhe para alguma agência, se é que eu posso dizer assim. Na hora que ela tava dando uma bronca ali na Ellie, eu cheguei a pensar até que ela podia ser aquela personagem que tava com a Ellie ali no começo do capítulo anterior, onde elas estavam ali passando pelo zoológico e tal, que a gente não via só a silhueta da personagem, mas não. Ela já é uma outra Choujin, e essa outra personagem que apareceu só a silhueta, a gente ainda não viu, ela meio que aparece ali no finalzinho do capítulo, mas de costa, então a gente ainda não viu essa personagem também. Deu a entender ali que um Choujin do tipo bestial, ele só pode usar o modo bestial total se ele for registrado. Ela achou que até ele fosse algum Choujin registrado, mas o Tokio na verdade é bem novo nesse mundo aí e ela ainda não sabe disso. Aí depois a gente vai para a última cena ali onde tá o quartel-general dos Choujins. E depois a gente vê o Tokio. O Tokio ele já tá lá no quartel-general, a gente vê alguns personagens treinando ali, tem uns símbolos também. O Tokio acorda do nada, ele já tá bem melhor, o braço dele tá quebrado, mas ele tá melhor. E aí aparece aquele personagem lá queixudo. O Roshi Sandek, né? Ele explica algumas coisas lá, ele fala que cuidaram do Tokio, que aí deu um antídoto. E o capítulo acaba ali. E a Ellie e a outra personagem lá, que a gente viu a silhueta, a gente não viu o rosto dela ainda. Acaba com esses 4 personagens e as coisas estão meio que ficando bem interessantes, né? Eu já tinha comentado sobre essas possibilidades aqui no canal, tava, na verdade, até que meio óbvio de Tokio trabalhar junto com Ellie. Ou seja, Ellie foi primeiro e aí teve todo esse encontro justamente para os dois começarem a trabalhar junto ali como Choujins, protegendo a cidade e tal. E no final das contas, o Tokio ele conseguiu voltar à aparência normal dele de humano, a coisa que ele queria tanto, mas a gente ainda não sabe como ele conseguiu isso. Eu não sei se o fato de ele ter utilizado o poder dele demais ou por uma situação de desespero, mas provavelmente existe uma outra forma mais assim controlada de você voltar à aparência de humano e alternar entre a aparência de Choujin, o modo bestial. O capítulo foi muito legal, demorou mais, mas em compensação trouxe mais páginas. Eu ainda tô na dúvida sobre se esse mangá é realmente semanal ou se vai ser quinzenal. Eu acho que o Ishida ele tá querendo trabalhar no tempo dele para poder trazer um trabalho de qualidade pra gente. Ainda tá rolando aquelas variações nos traços, né? Tem capítulos que a gente vê os traços ali mais caprichados, os painéis mais bonitos. Tem outros que a gente sente que ele tá fazendo a coisa ali mais na pressa, por causa daquela pressão que a gente já tá acostumado aí a ver das revistas, né? Mas isso não é uma coisa que tá atrapalhando, não. O importante é que a história tá ficando legal, a gente tá vendo mais personagens. Eu também tô muito curioso a respeito do poder dos Choujins, e ele tá explorando muito bem, como eu já tinha comentado antes. Ele tá sendo muito criativo, e até o fato do próprio animal de Tokio, né? Que é um urubu. Cara, é bizarro pra caramba. Não é uma coisa que a gente também tá acostumado a ver. Por mais que o Tokio vai fazer parte daquela galera lá dos super-heróis, mas eu acho que a proposta do Sui Ishida é fazer com que um Tokio represente um anti-herói, uma coisa meio dark mesmo, principalmente porque a gente está falando do autor de Tokyo Ghoul. Quem leu Tokyo Ghoul sabe muito bem do que esse autor é capaz. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Gostei muito desse capítulo, deixa um comentário aí, diz aí o que é que você achou e lembra de se inscrever para poder a gente chegar logo num K. Ajuda aí o canal e muito obrigado por você ter ficado até aqui, valeu? Até a próxima e tchau, tchau.